A gente faz o que é possível. Depois, como é que eu vou conseguir editar esse vídeo no YouTube? Meu Deus do céu, vai dar um trabalho. O Instagram entrou. Não é possível que não entre. Gente, boa noite. Mabel, mulher, pelo amor de Deus, sai dessa internet. Joana, amiga, mulher, me atrasei que só para minha live de hoje. Estamos aqui ao vivo, não consegui entrar ao vivo aqui pelo meu aplicativo, sabe aquelas coisas doidas que o aplicativo dá de uma hora para outra, e a gente fica aqui sem saber o que fazer. Mas no YouTube tá ok. Oi, amiga. Estou eu aqui na peleja dessas redes sociais trabalhando. Mulher, o aplicativo não entrou aqui pelo OBS, o Instagram. Aí eu tive que entrar no celular. E estou aqui no YouTube pelo computador. Tá uma loucura aqui. Eu tô virando uma expert em computador, notebook. Eu acho que a minha internet tá oscilando mesmo, né? Aí dificulta um pouco a vida da gente. Mas vai dar certo. Vou aproveitar aqui que no Instagram, no YouTube tá tranquilo, e aí fica gravada a live, porque eu acho que aqui no Instagram não tá gravando a live de jeito nenhum. Mas enfim, boa noite. A nossa temática de hoje vai ser padrões tóxicos dentro dos nossos relacionamentos. Mesmo que você esteja solteira, é importante você identificar os seus padrões tóxicos. Oi, João, seja bem-vindo. O objetivo desse momento é a gente construir um espaço de crescimento para mulheres que buscam clareza na vida e na carreira. A ideia de um mês de junho de falar sobre amor, mas não o amor ao outro, mas o amor a nós mesmos, é uma oportunidade de buscarmos autoconhecimento e crescimento pessoal para construirmos relacionamentos mais estáveis, mais sólidos. Esse é o objetivo. Todas as quintas-feiras a gente vai ter live aqui em junho, exceto hoje, que é quarta-feira. Amanhã eu vou deixar todo mundo namorar, né? Seus namorados. Ou curtir a sua própria companhia, que é super necessário para que a gente aprenda a conviver com as outras pessoas. E na semana passada a gente falou sobre auto-amor, amor próprio, auto-amor ou auto-engano. Para se realmente a gente tem um amor próprio consistente, ou ele está sustentado em uma rocha não tão genuína assim, que acaba fragilizando os nossos comportamentos dentro da relação. Às vezes, ter uma autoestima elevada, um empoderamento, pode nos trazer uma falsa sensação de amor próprio. E a gente acaba não identificando isso. Não é verdade? A gente acaba não conseguindo identificar isso. E é importante identificar. Então, na live passada, ela está disponível lá no meu canal no YouTube, Luciana, mentora e terapeuta. Para você que ainda não me segue, segue lá. Nós estamos aqui no YouTube e no Instagram. Tá falhando um pouquinho. Oi, comadre. Mas tá dando certo. Hoje eu tive uma dor de cabeça enorme aqui com esse negócio. Mas vou testar de novo para não ter problema na próxima quarta. Perdão, na próxima quinta-feira. Então, hoje a gente vai falar sobre padrões, né? Aqueles padrões que nós temos dentro dos nossos relacionamentos. Isso também vale, claro que o meu foco aqui vai falar sobre padrões amorosos, crenças, mas você pode utilizar esse mesmo conceito para os seus relacionamentos afetivos, amigos, ambiente de trabalho. Você também pode fazer essa pequena metáfora, essa pequena analogia. Então, o objetivo de hoje é justamente falar sobre isso, identificar os nossos padrões repetitivos dentro das nossas relações. Sabe aquela coisa de dizer assim, eu acho que eu tenho um dedo podre para relacionamento? Pronto, basicamente a nossa conversa vai tentar se aprofundar para a gente entender se você tem dedo podre dentro das suas escolhas amorosas, afetivas.
Mas antes de tudo, eu queria agradecer todo mundo que for assistir aqui no ao vivo comigo, vai ficar gravado também. Depois eu vou dar só um editado aqui nesse vídeo, mas vai ficar gravado e disponível para quem quiser assistir depois. No mês de junho, falar de amor, mas não um amor direcionado para o outro, um amor direcionado um amor direcionado para mim mesma, né? Então, o convite é você se olhar, entender qual é o seu padrão de amor com você mesmo, para conseguir projetar, compreender melhor o amor que você tem junto ao outro. Estou conseguindo ver o áudio aqui. Você consegue identificar que você sempre atrai os mesmos tipos de parceiros nas suas relações, mesmo que você esteja hoje dentro de um casamento ou não, solteira, você consegue perceber se os seus relacionamentos eles sempre são atraídos pelo mesmo tipo, perfil, jeito de ser, jeito de se comportar. Às vezes a gente não percebe, né? Mas eles podem ter um padrão que está aí obscuro, oculto, e você não está conseguindo perceber. Aqui no YouTube. Estou tentando aqui colocar. Não deu certo. Está gravando lá. A gente vai falar sobre padrões emocionais. Boa noite, Marcelo. Padrões emocionais inconscientes são aqueles que sabotam os nossos relacionamentos, aquela construção de que é feita ao longo da nossa experiência. Então, toda e qualquer experiência que nós temos, uma experiência de frustração, de medo, de traição, de humilhação, essa experiência ela vai sendo arquivada no seu consciente e boa parte no inconsciente. Eu costumo dizer que a nossa mente é como se fosse um computador. Vai criando, vai sendo programado ao longo da vida pelos nossos pais e pelas nossas próprias experiências. Então, quando a gente sofre, por exemplo, uma experiência de perda, a gente vai fazer essa conexão com a primeira experiência de perda, pode ser um luto, né, por exemplo, com a primeira experiência de perda de um relacionamento que a gente teve ou de uma pessoa que a gente se identifica. Então, a gente se conecta, essas experiências elas se conectam, porque quando o cérebro ele não tem uma base de dados, digamos assim, que é uma experiência, ele fica um pouco desnorteado, aí ele vai juntando informações para conseguir compreender as suas emoções, os seus pensamentos, conseguir lidar melhor com aquela situação que está acontecendo. Então, quando a gente fala de padrões emocionais, é o que a gente vai arquivando a partir das nossas experiências. Se para uma pessoa uma experiência de traição traz determinados tipos de sentimentos e pensamentos, para outra pode trazer outros tipos de pensamentos e sentimentos. Nós temos uma interpretação muito subjetiva da própria vida. Então, não tem como comparar a experiência de todo mundo. Oi, Helena, tudo bem? Boa noite. Então, não tem como a gente comparar a experiência de todo mundo. Às vezes, uma experiência de abandono dentro de uma relação é diferente de uma experiência de abandono dentro de uma relação familiar, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, tudo que você é formado por esses padrões emocionais. Você muitas vezes não vai ter consciência de quem eles são, mas eles dominam a tua vida, gente. Por isso que às vezes a gente faz algumas coisas e depois se arrepende, porque a gente está tomando decisões de modo inconsciente. E escolher uma pessoa, um parceiro, na maioria das vezes, nós não somos, como que eu digo, guiados por uma escolha madura. Né? A gente teve uma evolução da humanidade onde antes os nossos pais escolhiam nossos parceiros. Hoje a gente já tem mais liberdade para escolher essa pessoa amorosa, né? Mas muitas vezes a gente não tem um padrão muito consciente das nossas escolhas. Então a gente escolhe no inconsciente. Por isso que às vezes eu posso escolher uma pessoa que não é tão compatível assim comigo e eu estou sofrendo dentro da relação e eu não sei o motivo. Porque você foi atraído a se relacionar com aquela pessoa em virtude dos seus padrões. Eu vou dar mais exemplos na frente. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que todas as experiências que a gente tem, ela vai construindo como se fosse programas dentro do seu cérebro e eles vão sendo identificados.
experiência com abandono, experiência com dor, experiência com alegria, experiência com sucesso, isso tudo fica muito armazenado. Sempre que você vive uma nova experiência, o seu cérebro ele acessa a última experiência ou a primeira experiência. Se hoje, na fase adulta, você tem medo, por exemplo, de cobra, essa experiência com certeza pode ter sido construída na sua infância. E aí você carrega com você esse sentimento de medo, de angústia, quando você vê uma cobra. Estou dando um exemplo simples, né, do que é um padrão emocional. Que também pode ser uma crença, porque crenças é aquilo que você acredita. Eu vou chegar na parte mais profunda desse assunto, mas só para vocês entenderem. Padrões emocionais conscientes são crenças que a gente muitas vezes acredita, 90% são crenças inconscientes. E menos disso são as crenças conscientes. Por exemplo, você acredita no casamento, você acredita que é fácil ganhar dinheiro, ou você acredita que é difícil ganhar dinheiro. Então, são crenças diferentes. Ai, oi, Pedro, tudo bem? Karine, sejam bem-vindos. Então, a gente tem algumas crenças. Vocês conseguem identificar aí algumas crenças que vocês costumam ter dentro da vida de vocês e que viram um padrão dentro dos relacionamentos? Assim, identificar padrões que costumam aparecer nas relações de vocês. Eu sempre atraio pessoas agressivas. Eu sempre atraio pessoas passivas ou pessoas infantilizadas. Pode ser um homem, uma mulher, né? Eu sempre atraio pessoas com vícios, por exemplo. Isso é um padrão. Mas de onde é que veio esse padrão? Veio prioritariamente, né, digamos aqui, entre aspas. Oi, Roberta. Das suas relações. Nesse momento, a gente vai parar nesse ponto das suas experiências. Então, veio daí. Você consegue fazer essas conexões de padrões emocionais que são semelhantes a todas as pessoas que você se relacionou? O padrão de uma pessoa, por exemplo, a gente hoje fala muito sobre uma personalidade narcisista, que é encontrado dentro dos relacionamentos. Uma pessoa que ela é muito impositiva na busca de prazeres a partir da outra, digamos assim, resumidamente. Você atrai pessoas com vícios, pessoas com uma atitude muito infantilizada. Você tenta fazer uma conexão, oi, princesa. Se você consegue perceber esse padrão dentro das relações que você teve ou a que você tem atualmente. Não tem problema você fazer essa autoavaliação sobre o relacionamento que você está hoje. Até é necessário para a gente amadurecer, né? Aqui no YouTube, acho que tá legal, tá fluindo. Então faz esse exercício aí, né? Identificar esses padrões de pessoas, até nas amizades também. A gente tem um padrão de amizade, aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade e algumas questões do comportamento dela, da forma dela falar, você se identifica, e tem aquelas pessoas que você não se identifica tanto. Tudo isso é uma materialização das suas crenças, porque vai fazer com que você tenha escolhas e comportamentos. Então, a partir disso, se você olha para uma pessoa e, sei lá, você acha que ela é muito orgulhosa, e para você orgulho é uma ferida que foi ocasionada a partir de algumas experiências, pode ser que você não se afaste, você não se aproxime de uma pessoa que aparentemente seja uma pessoa orgulhosa. Isso é um modelo de como identificar os seus padrões emocionais inconscientes dentro de um relacionamento, por exemplo, profissional. Mas de onde é que vem todos esses modelos, né? De onde é que vem essa modulação da nossa personalidade? A gente fala de personalidade, a gente fala de persona, que é a nossa máscara social. Todos nós temos, ninguém escapa dela. E ela está carregada de padrões, de crenças, que faz com que a gente se comporte, seja quem somos. Tem uma parte de nossa que ela não está totalmente visível à sociedade, e que talvez a gente nem aceite ela, que é justamente o inconsciente. O Lacan, perdão, não é o Lacan, foi o Carl Jung, ele falou que enquanto as coisas que são inconscientes não são trazidas para o seu consciente, você vai determinar fatos e situações na sua vida como um mero destino. Então, você pode se relacionar com uma pessoa e em algum momento da vida você diz assim, nossa, eu sempre escolhi pessoas desse padrão, deve ser o meu destino.
por exemplo. Era meu destino casar com aquela pessoa. Era meu destino passar por essa experiência. Então, ele fala isso como psicanalista, psiquiatra. Enquanto a gente não traz para a nossa consciência aquilo que está inconsciente nas crenças dos nossos comportamentos, a gente vai nomear tudo como destino. Eu vou dizer para vocês, eu concordo com ele. Eu acho que tem um pouquinho dessa, algumas pessoas, né, algumas crenças voltadas para essa questão de destino. E aí, de onde é que veio isso? Veio a elaboração, a modulação do nosso comportamento, vem dos nossos modelos de padrões emocionais inconscientes, vem da nossa família. Então, os elos familiares que você tem, as construções emocionais da família, se você, dentro do casamento dos seus pais, você vivenciou um cenário, um contexto de casamento e você absorve isso conscientemente, você pode querer um casamento igual ou inconscientemente repelir aquele modelo de casamento. Eu vou dar alguns exemplos. Mas antes eu queria saber se você já consegue compreender o que são os seus padrões que de alguma forma pode ter vindo dos seus familiares. Então você pode observar seus pais, seus avós, seus irmãos mais novos, como que eles têm hoje, vamos focar no casamento. Como que é o casamento para eles hoje? Qual é a autoridade do casamento na vida deles? Oi, Fábio, boa noite. A gente está falando aqui sobre padrões tóxicos nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, né? É importante que a gente tenha essa construção. Então, quando você olha para a sua família, você vai ver padrões de crenças de que eles acreditam sobre dinheiro, trabalho, sobre o amor, sobre profissão, carreira, família, filhos. Então, a gente está tudo armazenado aí na nossa programação mental. Quando você começa a abrir essas camadas, você pode entender hoje a realidade que você está. Eu costumo dar um exemplo seguinte: se você vem de uma família que a sua mãe era muito ativa e o seu pai era muito passivo na criação, na sua criação e na criação dos seus irmãos, pode ser que você vá buscar um relacionamento onde você busque necessidade de controle para se sentir mais seguro, porque você via na relação dos seus pais, mesmo que eles não digam, mas o comportamento deles te ensinou algo, digamos assim. Então, você via nas relações de seus pais ali uma passividade masculina e uma atividade feminina. E isso trazia transtornos, trazia adoecimento, preocupações para sua mãe. Você chegou na fase adulta dizendo: não, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero me relacionar dessa forma com que meus pais se relacionavam. No entanto, você pode atrair de todas as formas um homem passivo para a sua vida. Por quê? Porque pode ser que dentro de você exista uma suposta necessidade de segurança. Porque na criação familiar, talvez você não se sentiu segura, talvez se sentiu abandonada pelo seu pai. E, como uma boa freudiana que eu sou, Freud falava que as mulheres, os homens, né, a gente sempre vai buscar uma projeção dos nossos pais, dos nossos parceiros. Então, a mulher, o pai que ela tem, ela vai projetar um companheiro com características, com comportamentos paternos. E o homem vai projetar na sua companheira características e comportamentos maternos. Mesmo que o pai ou a mãe seja ausente, o mínimo de informação que você tem vai ser informação suficiente para determinar a sua busca por um companheiro nesse perfil. Mas voltando ao exemplo para ficar mais claro. Então, se essa pessoa ela não queria aquela realidade conjugal que ela vivia com os pais, ela mesmo assim pode buscar parceiros passivos, porque talvez a passividade do parceiro lhe traga um pouco mais de segurança, porque existe a necessidade de controle e domínio. Para se sentir segura, eu preciso controlar. Se eu preciso controlar, dentro de uma relação, eu tenho que ser mais imponente. Isso eu estou falando como se fosse uma mulher, né? E, claro,
tem várias interpretações. Eu estou trazendo só um contexto para que fique um pouco claro de como você pode identificar os seus padrões ou crenças emocionais construídas ali no ambiente familiar que você leva para a sua vida adulta. E aí você pega e faz essa análise. Não quero aquele relacionamento aquele relacionamento conjugal dos meus pais, mas de todo modo, quando chega na fase adulta, você vai atrair um homem passivo, porque supostamente uma crença dentro de você pode pedir de você necessidade de segurança e controle. Aí, quando você está na fase adulta, se você entende que é preciso abrir mão dessa necessidade de controle para, de fato, alcançar um companheiro mais ativo e menos passivo, aí você precisa dessa clareza, desse entendimento, porque a sua necessidade de controle vai, talvez, fazer você atrair homens mais femininos, homens mais fragilizados, homens mais passivos. E isso, sem você perceber, pode te levar ao mesmo contexto que a sua mãe vivia. Basicamente assim, tentando explicar de uma forma bem psicanalítica, bem freudiana, certo? Então, as nossas crenças, elas vêm daí. Construção familiar, e cada experiência que a gente vai tendo, ela tem que validar aquilo que a gente aprendeu dentro de casa. Quando a minha construção familiar é A e as minhas experiências são B, você vai viver em um certo determinado momento da sua vida alguns conflitos. Se você vem de uma família onde os pais são separados, você vai ser convidado a viver uma realidade de um relacionamento conjugal de separação, podemos dizer assim. Se você resistir a isso, é porque você buscou entender como as suas crenças estão estruturadas. Então, é assim que a gente identifica, né? Padrões. Luciana, é fácil? Não, às vezes a gente precisa de uma orientação profissional para entender, para ir descamando essas camadas, para o autoconhecimento ser acessado. Mas o que você pode fazer hoje, por exemplo, é observar sinais. Vamos lá. Você está conhecendo uma pessoa, você está solteira, está observando, ou você está dentro de uma relação, busca esse espaço, né? É importante que você busque um espaço de percepção, de, de autopercepção e percepção do outro. Por exemplo, você está dentro de uma relação e você percebe alguma dinâmica disfuncional. Ciúmes, frieza, desapego, abandono, você está dentro de uma relação, mas se sente sozinha, você está desconfiada, você vai observar o outro e observar a si mesmo. Porque o relacionamento, muitas vezes, não é sobre o que o outro te entrega, é como você se sente em relação ao outro. Em relação ao paquera, em relação ao namorado, enfim, em relação ao marido. Eu, depois que comecei a estudar psicanálise, passei a acreditar um pouquinho na mudança da outra pessoa, mas é preciso muito esforço. Porque quando a gente cresce com uma carga genética muito forte, para alcançar essa mudança, você precisa de muita alta responsabilidade para dar certo. Porque não é fácil, gente, mudar. Às vezes o jeito que nós somos criados e as experiências vão validando isso de uma forma tão profunda que fica muito enraizado. Quando a gente percebe e busca mudar, tem os seus preços a pagar, né? Oi, Marlido, boa noite, tudo bem? Mademoiselle. Então, a gente observa sinais, tá? Eu observo como a minha relação está, a dinâmica da minha relação, se é uma dinâmica disfuncional, brigas constantes, ciúmes de qualquer pessoa, ciúme de um familiar. Aí depois eu vou olhar para a minha reação automática. Como é que eu me sinto em relação àquele contexto, àquela situação? Tudo é observação, tá? Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, você observa a sua reação automática. Você pode se fechar, você pode querer salvar o outro. Muitas mulheres têm isso, né? Querer salvar o companheiro. Você atrai um cara com algumas questões de vícios, não sei, de infidelidade. Você às vezes acredita que ele, com você, vai ser fiel.
E aí você precisa entender que essa mudança não cabe a você, cabe a ele. É uma mudança, um amadurecimento da outra pessoa. Então, às vezes, a gente tem essas reações automáticas de querer salvar a outra pessoa, de querer salvar o mundo à nossa volta, ou de se fechar, ou de se tornar, ou de querer fugir. Quantas pessoas fogem de relacionamento? Eu tenho medo do abandono, porque em algum momento da minha vida eu me senti emocional. Às vezes o abandono não é físico. Às vezes você tem um pai dentro de casa, mas existe um abandono emocional. Você não recebe afeto, não recebe carinho. O abandono não é só físico, não é só a partir de uma separação ou quando um pai vai embora ou uma mãe vai embora, né? Pode ser um relacionamento, um abandono emocional. Aí você foi abandonada pelo seu pai, emocionalmente falando, digamos assim, vai dar o exemplo. Você constrói um relacionamento, dentro do relacionamento, toda briga que acontece lá dentro, você tem a sensação de que a pessoa vai te abandonar. Aí o que você faz? Procura fugir primeiro. Talvez seja a pessoa que queira sair primeiro da relação para não ser a primeira abandonada. Claro que esses padrões, eu estou dando alguns exemplos para ficar mais fácil vocês conseguirem perceber aí se vocês têm algum, né? Com certeza tem, mas qual deles, né? A gente está aqui para trazer essa clareza. Então você pode ser a primeira a ter essa postura de, cara, eu que tenho que decidir, mesmo você sendo mulher, você não compartilhando essa decisão com a outra pessoa, justamente porque existe uma ferida aberta ali, que é a ferida do abandono. Então você queira talvez fugir. E observe seus sentimentos dentro dessa dinâmica de relacionamento. Como eu me sinto do lado do outro. Se existe uma relação disfuncional, por exemplo, de abandono, onde eu tenho que entregar mais, sabe quando você se estica muito para entregar muito ao outro? E você não sente muito essa devolutiva, essa reciprocidade, dentro dessa relação você pode se sentir frustrado. Então, se você observa a dinâmica da sua relação, a forma como você reage, a forma como você sente, você vai começar a perceber os sinais das suas principais, né, as grandes e maiores principais crenças ou também padrões emocionais inconscientes que você tem e que são determinantes para suas escolhas amorosas, para suas escolhas afetivas, para suas escolhas profissionais também, mas o nosso foco é afetivo. Qual dessas situações vocês percebem nas relações de vocês? Vocês conseguem perceber alguma experiência já de fuga, querer fugir de uma relação para não se magoar? Alguma reação de se fechar dentro de uma relação para ser escutada? Enquanto o outro não mudar, eu vou ficar aqui na minha. Alguma reação de salvar o outro? Eu já vivi uma relação de querer salvar outra pessoa. E certamente não deu certo, né? Nunca dá certo quando a gente quer salvar o outro. E aí, compartilhem aí comigo. Vocês se identificaram com alguma dessas? As meninas que estão aí, aqui no. Tem um chatzinho aqui no YouTube também, né? Que massa! Aprender a usar mais esse chat aqui no YouTube. A gente vai identificando aos poucos, né? Como é que a gente pode fazer essa leitura. Claro que pode não ser tão simples a priori identificar esses padrões. Às vezes a gente precisa de uma orientação profissional, inclusive a gente tem o nosso projeto de mentoria, esse pilar voltado para a descoberta, para a clareza dos nossos padrões familiares. Quais são as nossas relações disfuncionais? Eu vou deixar aqui para vocês uma atividade bacana, que é você desenhar, tirar um tempinho para você desenhar uma linha de tempo dos seus relacionamentos. Tentar aí fazer os seus relacionamentos mais significativos, descrever um pouco de comportamentos, de atitudes que aconteciam dentro do seu relacionamento, a dinâmica do seu relacionamento, como você se sentia dentro desse relacionamento. Escreve aí uns 5 relacionamentos que você teve, uns 3 principais, se você já foi casado ou não foi. Oi, Helena. Eu tentei para salvar meu esposo, mas ele não quis. Ele achou melhor a separação e a paixão. Entendo. Então, é um padrão, né? Querer salvar o outro. E muitas vezes a gente não tem. Oi, Vitória, tudo bem?
Obrigada por você compartilhar aí a sua vivência. É verdade, muitas vezes a gente assume uma carga emocional que não é nossa. E, claro, a gente não vai descartar o outro, né? Não existe isso. Mas você precisa identificar os padrões que, de fato, estão ali tomando decisão por você. Então, isso aí, por exemplo, salvar o outro é um padrão que vai estar tomando decisão por você. E que certamente dentro dessa relação vai ser uma relação tóxica para você e para o seu relacionamento. Então, como é que a gente reconstrói tudo isso? O autoconhecimento, olhando para você mesmo, identificando aquilo que você não quer mais. Por exemplo, eu venho de uma família de separações. Não, eu acredito em um casamento genuíno e com filhos. Você tomar decisões daquilo que você quer viver e entender que para tudo há um preço. Não existe isso. Muitas vezes as pessoas dizem, é melhor ficar solteira, porque dá trabalho demais se relacionar. Está muito difícil relacionar hoje em dia. E de fato está. Realmente está muito difícil. Mas por que será que está tão difícil, né? Porque todo mundo o quê? Se isolou. É a reação automática da sociedade. Está todo mundo se isolando com medo de se machucar, com medo de se ferir. Quando você se cuida, você busca o autoconhecimento, o amadurecimento, você vai estar vulnerável a sofrer, lógico. Mas quando você tem essa consciência, você vai passar por uma jornada de um sofrimento consciente. Eu escolhi por isso. Então, eu vou aprender alguma lição a partir disso que eu escolhi, mesmo sendo uma escolha errada. Muda, certo? Se dispõe. É tanto que todo mundo que está dentro do relacionamento, ela está ali entregando o seu melhor. Eu acredito, né? É a minha crença. Está entregando o seu melhor. Mesmo que nem todo mundo esteja disposto a entregar o seu melhor, você precisa identificar qual é a pessoa que está querendo pagar o mesmo preço que você dentro daquela relação. E aí a gente sai dessa dinâmica automática do isolamento, né? Não, vou me relacionar com ninguém. Mas aqui são alguns padrões que eu falei. Lógico que eu vou falar mais na próxima semana. Inclusive, na próxima semana vai ser na quinta-feira, dia 19. A gente vai voltar para quinta, porque amanhã é dia dos namorados, por isso que eu resolvi fazer na sexta. Na quarta. Vamos fazer a atividade. Vou dar esse tempo para vocês fazerem aí. A gente vai já encerrar. Você vai escrever, pega um papelzinho, escreve. Não lembro o ano, não tem problema. Bota o nome da pessoa lá. Se você estiver se relacionando com alguém, eu também não vejo problema em fazer essa atividade, só não deixa o companheiro ver ou a companheira. Você bota lá o nome dos seus parceiros, João, José, Beto, Antônio. Escreve um pouquinho sobre a experiência que você lembra de ter vivido nessas relações. Como era a dinâmica? Ele tinha muito ciúmes, sei lá. Ou você, né? Porque você também pode ser a ciumenta, você pode ser a tóxica e nem sabe. Coloca alguma coisa que você lembra da relação. Como você se sentia? Qual eram as suas principais reações? Você era uma pessoa que se sentia muito abandonada? Você era uma pessoa muito reativa? Ou ele era muito essa pessoa? Tenta fazer essa descrição das principais relações que você teve. Quando você for ler o papel, certamente você vai se identificar com alguma coisa que vai estar se repetindo em todas essas experiências. Aí você vai dar atenção a essa palavra, a essa situação, a essa dor, a esse sentimento, a esse comportamento. Então, olhar para os seus relacionamentos passados vai te ajudar a olhar como você era lá, que você está evoluindo, porque você também precisa evoluir no relacionamento, né? E quem era a outra pessoa? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a clarear um pouco sobre como a gente fala, sobre as suas necessidades emocionais. Quem está tomando decisão por você? Quem está escolhendo relacionamento por você? Certamente seu inconsciente está tendo poder. E aí, com certeza, você vai ter seus padrões de forma mais evidente. É isso. E aí, vocês gostaram? A gente está aqui ao vivo pelo YouTube também. Depois eu vou compartilhar aqui no. Escreve com mais, escreve, bota num papel, olha qual é a palavra que aparece na tua cabeça. Gente, eu amo escrita terapêutica, é maravilhoso. Eu lá gosto de escrever.
Então grava. Ah, eu lá gosto de gravar. Ah, mas então pinta. Faz alguma coisa que você goste. Tem alguma coisa aí que você vai dar certo. Mas você precisa visualizar, entende? Tem que visualizar aquilo que está ali muito repetido. Está ali todo tempo batendo na sua porta. E você querendo que a coisa vá-se embora, mas ela está lá batendo. Então, é isso. Quando a gente busca o amor próprio, não é para se desfazer, não é para se é, superiorizar em relação ao outro, mas é para se tratar bem diante da outra pessoa. Você se cuida, você aprende a cuidar do outro. Quem não é bem cuidado pelo outro, certamente a própria pessoa não se ama. Então, ela acaba perdendo pessoas maravilhosas na vida dela. Ok? Então, a minha mensagem de hoje para vocês, minhas lindas, maravilhosas deusas. Eu me atrasei hoje porque não deu para entrar em todas as plataformas aqui no meu programa. Eu vou já descobrir o que, é que aconteceu. Mas na próxima quinta-feira, dia 19, eu volto. Eu quero saber de vocês. Depois eu vou deixar essa live gravada. E aí, quem comentar lá o que foi mais significativo, mais transformador na live, eu vou estar compartilhando com vocês um mapa dos relacionamentos. E é justamente essa atividadezinha toda estruturadazinha para vocês fazerem aí em casa. Combinado? Obrigada. Quem está aqui no YouTube. Ah, está aqui online, ó. Legal. Quem está aqui, obrigada por ter participado. Espero que tenha sido um momento bacana. Deixa eu só ver aqui qual é o tema da próxima semana. Ah, merecimento. Eu mereço ser amada. Transformando crenças limitantes sobre o amor em merecimento. Olha que legal. Você acha que merece ser amada? Será mesmo que você acredita que merece ser amada? Às vezes a gente meio que se sabota, não é verdade? Obrigada. Beijo, abraço. Eu não consigo ver aqui quem está online, né? Mas, enfim. Até a próxima quinta.